no Ocidente. Eu me refiro especificamente à senhora Helena Blavatsky e o senhor Henry Steele Olcott. Foram pessoas extremamente dedicadas a essa causa e que trouxeram realmente para o Ocidente esse novo paradigma de compreensão do universo. Veja, essa é uma proposta muito avançada e, na verdade, para a época, foi realmente um momento assim, de muita coragem a enfrentar, digamos, as organizações religiosas que naturalmente eram completamente contrárias a essa inovação ou essas filosofias que desafiam justamente as bases da religião. Vejam bem, quem foi a senhora Helena Blavatsky? Ela nasceu na Rússia, mais especificamente na Ucrânia, e até era descendente de famílias nobres. A mãe dela foi uma proficiente escritora. A educação que ela teve foi uma educação assim, talvez até quase particular, porque não se tem muita informação a respeito disso, mas ela era uma pessoa muito qualificada, inclusive era até uma artista no campo da música. Ela era solista de piano e se apresentou algumas vezes na Europa com essa característica de pianista. Mas a senhora Blavatsky, antes de mais nada, já era uma pessoa muito especial, porque desde cedo, desde os primórdios da sua infância, já revelou características de paranormalidade. E isso, naturalmente, não era tão bem compreendido. Até hoje ainda se fala, quando se refere-se a ela em algumas biografias, alguns extratos assim, na literatura, que ela seria uma médium. E até pode-se aceitar essa proposta, muito embora, posteriormente, após o encontro que ela teve com os mestres de sabedoria, ela foi treinada de uma maneira própria, ou melhor, apropriada, para ultrapassar essa sensibilidade puramente mediúnica. Então, a senhora Blavatsky passou a ter uma espécie até de conexão sutil com esses próprios mestres. Porque quando ela escreveu toda a sua imensa literatura, ela sempre dizia que aquele trabalho não era essencialmente dela. Ela estava sendo assim, quase que com uma intermediária que não era especificamente segundo o conceito mediúnico. E diga-se de passagem, eu até tive uma certa dificuldade quando tomei contato com esse conhecimento, porque até então eu só conhecia esse conhecimento assim sutil através da literatura espírita. Então, quando se falava, por exemplo, de um mestre de sabedoria, a gente geralmente conceitua um mestre que está no astral ou num plano superior e que eventualmente dite uma mensagem através de um médium, e esse médium capta aquela mensagem e dá à luz aquela comunicação. Então, eu digo que para mim mesmo foi difícil assim saber dessa perspectiva clarividente assim e praticamente natural e trabalhada, assim como foi a senhora Blavatsky, através desse conhecimento que ela obteve, e ao longo da sua vida ela teve essa extrema dedicação. Mas isso não foi uma conquista assim rápida que ela teve, não, ela realmente teve uma vida assim muito movimentada. Aliás, se a gente raciocinar que ela nasceu em 1831, naquele tempo não existia a comunicação, a possibilidade de uma viagem, a não ser, por exemplo, viagem de carruagem, de trem, aquelas coisas assim. Eu acho que o trem nessa época ainda nem existia em 1850, eu não tenho notícia se já existia, provavelmente estava iniciando. Então, a senhora Blavatsky praticamente viajou o mundo. Agora, isso também não foi uma coisa planejada, porque tudo na vida dela praticamente acontecia assim de uma forma quase improvisada. Até o casamento dela aconteceu quase de improviso, como se fosse uma aposta feita assim, lá no momento, porque o senhor Blavatsky, de quem ela herdou esse nome aí, acrescentou no sobrenome,
era um militar já de certa idade, vamos supor, ela naquela época podia ter 16 ou 17 anos, e ele já era quarentão, por exemplo. Aí alguém fez uma brincadeira dizendo que era mais fácil ela casar com o Blavatsky, com esse senhor Blavatsky, aquilo com uma piada, ela aí aceitou aquilo e fez um desafio que ela iria sim casar com esse senhor. E em função disso, esse casamento ocorreu, dizem até que não se consumou, porque depois ela fugiu de lá e aí começou a viajar pelo mundo. É uma história meio rocambolesca, mas é que ela era realmente uma pessoa muito inquieta e ela realmente não se contentava com essas coisas da vida normal. Então, por exemplo, ela nasceu em 1831. Se tem notícias que em 1851 ela estava em Londres, ou seja, com apenas 20 anos. Se fosse hoje, seria até uma coisa natural, mas a gente vê que com 20 anos, uma pessoa nascida na Rússia, está o que fazendo em Londres? Ela, de alguma maneira, ela estava lá, e ela geralmente tinha interesse em estudar justamente essas tradições antigas que naturalmente existiam pelo mundo, nas escolas de mistério, ou em outros locais acessíveis às pessoas que realmente buscavam isso, que ela rodou o mundo de uma maneira geral, esteve nas Américas, foi pela Índia, em todos esses lugares antes, ela praticamente viajou, tentou inclusive até ir para o Tibete, mas naquele tempo havia severas restrições fronteiriças, mulheres sozinhas, não podiam passar na fronteira. Houve um momento até que ela se vestiu de homem, mas não teve êxito. Tem uma série de histórias na vida dela. Mas o certo é que, quando ela esteve em Londres, em 1851, está registrado que havia uns dignitários indianos que estavam lá numa comissão. Naquele tempo, a Índia era dominada pela Inglaterra, e aquele trânsito de indianos lá na Inglaterra é uma coisa natural, mas eu sei que houve esses dignitários que estavam lá fazendo um trabalho, e aí passou aquela comitiva e disse que ela estava lá num parque, e de repente ela viu no meio daquela comitiva uma pessoa que se destacou, e era alguém daquela comitiva, daquela reconheceu porque aquele ser aparecia em sonho para ela. E nisso ela ficou assim um tanto extasiada, aí recebeu dele um sinal que aquele não era o momento. E ela, de alguma maneira, entendeu aquilo, mas ficou com aquilo ali na cabeça. Então, ela era uma pessoa especial que já vivia sendo direcionada por esses mestres para um trabalho que também ela desconhecia por completo. Eu sei que essa senhora viajou, esteve pelo Egito, chegou a pertencer a um grupo de estudos espíritas lá no próprio Egito, mas veja bem, essas coisas já estavam em voga. O espiritismo nasceu aí por volta de 1840 e poucos, 50 e poucos, quando Allan Kardec escreveu os primeiros livros. Então esse assunto vivia muito em voga também na Europa, nos Estados Unidos. Allan Kardec, por exemplo, era francês. Mas nessas idas e vindas, a senhora Blavatsky, de repente, ela recebeu naturalmente uma inspiração para ir lá para os Estados Unidos. E lá estava também aparecendo uma larga fenomenologia espírita, lá nos irmãos Ed, lá no estado de Vermont, e aquilo chamava atenção, era matéria de jornais, e ela, como se interessava muito por essas questões, ela foi lá fazer alguns estudos, verificar o que de fato ocorria. E lá ela encontrou o senhor Olcott, que naquele tempo já era um coronel reformado. Veja bem, isso aí era por volta de 1874. Há 10 anos antes tinha ocorrido a Guerra Civil Americana, que até foi motivo de muitos filmes. Eu, quando era menino, o que eu mais assisti foi filme do tempo da Guerra Civil Americana. Bom, e o senhor Olcott era um ex-militar dessa guerra,
já reformado, que também era um estudioso do espiritismo e estava lá nesse estado de Vermont, também lá nessa casa desses irmãos Edis, estudando aquela fenomenologia. E lá eles se encontraram e começaram a se identificar nesses objetivos, né, de estudos espirituais e tal. E logo eles começaram a encetar uma conversa dali e dali não pararam nunca mais. E aí, finalmente, em 1875, junto com outras pessoas lá que também primavam por esse estudo, criou lá nos Estados Unidos essa sociedade teosófica. Isso aconteceu, como foi dito, hoje é aniversário, foi em 17 de novembro de 1875. Dizem que no dia 8 foi quando preencheram. Eu tenho até um velho livro lá, O Pensamento Vivo de Helena Blavatsky, que foi editado aí por uma, eu não me lembro aqui, a editora, um nome até muito conhecido, e que consta até a primeira página dessa reunião com a caligrafia da época, tudo que eu ia trazer, mas terminei de esquecer. Mas o interessante é que esse trabalho, quando a gente fica pensando da maneira como aconteceu, parece uma coisa que vai assim ocorrendo, sem nenhum planejamento, e de fato não houve. Aquilo tudo ocorre por outra ação. E aí é que entra essa questão dos mestres de sabedoria. Por quê? Eles, até em algum momento, através das cartas, existe um livro aí, que é um ou dois livros de passagem, que é uma coletânea de cartas desses mestres. Em algum momento eles falam que para ocorrer uma situação dessa, como um planejamento para que uma sociedade dessa seja aberta, para mudar os paradigmas das situações filosóficas, religiosas vigentes, isso é um trabalho que vem desenvolvido e também com muita dificuldade, porque não existem pessoas habilitadas a assumirem isso aqui no plano físico. E dizem que depois de mais de 100 anos de estudo, parece um absurdo um negócio desse. Isso é uma afirmação dos próprios médicos de sabedoria. Que esse assunto foi verificado há mais de 100 anos e nunca aparecia ninguém qualificado para assumir essa questão aqui no plano físico. E assim, na base da aparente improvisação, o senhor Ock e a senhora Blavatsky estavam naquele momento lá. E aquilo tudo parece que foi canalizado ali para dar tudo certo. E finalmente foi realmente fundada essa sociedade teosófica, que agora está fazendo 143 anos. E digo mesmo, realmente, tudo que a gente puder falar sobre a senhora Blavatsky, o senhor Ock, que aliás ele sempre trabalhou mais em segundo plano, porque essa parte literária, essa parte do conhecimento ficou realmente reservado para ela, provavelmente pela sensibilidade aguçada que ela tinha, porque, na verdade, o trabalho dela extrapola aos livros principais que ela escreveu. Em 1877, ela escreveu Isis Sem Véu, que aqui no Brasil está editado em 4 volumes. É um tratado assim, muito pormenorizado, dos antigos mitos, misturado com religiões, conhecimentos filosóficos, religiosos. E aquilo ali realmente é uma leitura muito pesada, que só pessoas qualificadas e assim mesmo com amparo de uma bibliografia adequada que pode ler aquilo. Assim como a Doutrina Secreta, que foi escrita em 1888, originalmente em 2 volumes, mas que no nosso português aqui ficou em 6 volumes, foi diversificado em 6 volumes, foi acrescentado alguma coisa lá, à guisa de explicação, mas é uma leitura muito densa e muito qualificada sobre esse panorama oculto do mundo. E isso é um assunto inesgotável, e essa é uma dívida que o mundo ainda não compreendeu inteiramente para com esses precursores. Na verdade, essa mensagem parece tão avançada que até nós, teosofistas mesmo, temos dificuldade de levar isso à frente. Por quê? Só essas obras magnas que ela deixou é um assunto assim muito amplo
muito diversificado, muito abrangente e que não é de fácil compreensão, mas ajuda muito nesse entendimento daquilo que verdadeiramente é o ser humano. As religiões, infelizmente, que se julgam na possibilidade de trazer essa mensagem ou dar esclarecimento ao mundo, a gente vê que peca por completo pelo desconhecimento do que é verdadeiro nesse aspecto maior. E isso não foi da cabeça da senhora Blavatsky, nem dos próprios mestres de sabedoria. Isso é uma tradição antiquíssima que existe desde os primórdios da humanidade. E esses primórdios da humanidade, a gente também, o que conhece são essas lendas, Adão e Eva, essa coisa da Bíblia Sagrada, que não extrapola nem 10 mil anos, e isso verdadeiramente não é nada em relação a essa tradição, sabedoria, que vem, não se sabe quando. Veja, os indianos é que parece ter um pouco mais avançado nesse conhecimento, porque suas tradições verdadeiramente são milenares. E por causa disso, eles têm muito mais respostas a dar nesse particular, principalmente pelo campo do yoga. Mas o fato é que a literatura, o conhecimento que a senhora Blavatsky trouxe para o mundo ocidental, verdadeiramente é algo fundamental para a compreensão verdadeira do ser. Então, esse é um desafio que continua para todos nós. A gente se esforça bastante tentando levar isso ao mundo. Mas tudo que a gente fala é pouco, porque aquilo que a senhora Blavatsky deixou ainda é algo para uma compreensão futura. É algo que o homem ainda não acordou. Acho que não está ainda preparado para tamanho conhecimento, porque verdadeiramente é algo que terminará com essa conscientização daquilo que o homem é. A vida una do próprio Logos, que comanda ou que verdadeiramente é a força de todo o sistema. Mas eu não posso nem me alongar muito, porque o nosso irmão Marcos ele vai fazer aqui uma apresentação, assim como o irmão Jorge também vai falar sobre a própria loja, a criação da loja. Eu passo aí a palavra para o irmão Marcos. Então, eu quero pegar aqui o gancho de Afrânio, que já nos fez, aliás, desculpa, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Mas o gancho que eu quero pegar é justamente quando ele fala que a sociedade teosófica surgiu depois da Guerra de Secessão, né, a Guerra Civil-Americana. Então, 10 anos depois, na verdade. Mas já os Estados Unidos estavam se reerguendo, de alguma maneira, mas precisava de um impulso, né, de crescimento, né, interno das pessoas, e já se percebia um crescimento, até uma busca de crescimento até materialista, ou crescimento do sentido econômico, mas o crescimento no sentido espiritual era o que mais deixava a desejar ainda. Então, de certa forma, veio num momento certo em que, segundo a gente vê nos escritos colocado, que estava-se entre esse materialismo, ceticismo e a superstição, por outro lado. Por um lado, exagerado na visão religiosa, supersticiosa, ou até não tão religiosa, mas supersticiosa mesmo assim, e de uma visão mais científica, materialista, etc., que a teosofia veio para dar um ponto de equilíbrio nessa questão. E na tentativa de encontrar algo que a gente pudesse, entre duas pessoas aqui muito mais tradicionais na escola do que eu, aqui na loja do que eu tentei ver alguma coisa que nenhum nem outro fosse falar, mas sim a essência da sociedade teosófica. E aí o que eu fiz? Eu busquei em alguns sites sobre, talvez a Sociedade Teosófica Internacional tem um histórico sobre a Sociedade Teosófica, que foi o que eu trouxe para aqui, para vocês. E nesse mesmo site, um breve histórico, na verdade, nesse mesmo site a gente tem um vídeo que é do próprio presidente atual da Sociedade Teosófica, que trouxe, que é Tim Boyd, que ele faz uma explicação não só
da própria Sociedade Teosófica em si, mas no meio de um tour que ele faz na sede de Chicago. E, na verdade, ele fica em Chicago em diário, então, de certa forma, ele oscila entre esses dois lugares, mas achei interessante trazer esse vídeo, primeiro porque é um vídeo de 10 minutos somente, então a gente vai falar aqui rapidamente de 10 minutos, e os outros 10 minutos vão ser esse vídeo, que dentro desse tour que ele faz com a gente, ele mostra o que são as atividades da Sociedade Teosófica na América, que essa é a sede da Sociedade Teosófica na América, para a gente ficar babando com algumas coisas que tem lá que a gente não tem aqui, mas de certa forma mostrando alguma abertura de pensamento para várias filosofias, e eu trouxe exatamente o que ele coloca sobre a Sociedade Teosófica. Então, de certa forma, o que eu trago aqui é conteúdo da página, do site dele mesmo. A primeira coisa que eu trouxe foi essa síntese, que eu acho bem interessante, sobre a Sociedade Teosófica, que eu já começo com ela, que ela diz o seguinte: a Sociedade Teosófica não impõe nenhuma crença sobre seus membros, que se unem espontaneamente pelo objetivo comum de buscar a verdade e o desejo de aprender o significado e propósito da existência, dedicando-se ao estudo, reflexão, pureza de vida e serviço voluntário. Boa parte disso já foi dito até aqui no começo, na abertura, mas eu tenho que reforçar, porque o tema é esse que nós estamos falando. Mas aqui está com um pouco de outras palavras. Não há pré-requisitos nem limitações para qualquer um associar-se. Porém, o candidato deve declarar, se identificar com ao menos um dos objetivos da sociedade. A sociedade enfatiza a liberdade de pensamento, de pesquisas e de debate. Vamos falar agora, daqui a pouco, quais são esses objetivos, mas já foi falado aqui também no início, sobre quais são esses objetivos. Essa é a página que eu convido vocês, apesar de estar em inglês, mas é só de pegar, copiar alguma coisa e colocar no Google Tradutor, quem entende inglês lê. Então foi daqui que eu tirei. Nessa página tem muitas informações interessantes, alguns livros em PDF, em inglês obviamente, mas alguns livros em PDF disponibilizados, os principais que estão aí, da literatura teosófica, e aqui dando um panorama, de certa forma, mundial sobre a teosofia. Então eu trago aqui justamente uma síntese, essa síntese, tentei pegar o que era essencial mesmo dentro de 10 minutos que era possível falar. Então está dito aqui: a Sociedade Teosófica foi fundada em 17 de novembro de 1875, na cidade de Nova York, pela nobre russa Helena Petrovna Blavatsky, pelo coronel americano Henry Stewart Olcott, junto com o advogado William Cano Just, e várias outras pessoas, se não me engano, um total de 16, interessados na filosofia exposta por Helena Blavatsky. A Sociedade Teosófica foi fundada para promover os ensinamentos antigos de teosofia, a sabedoria relacionada ao divino, que era a base de outros movimentos do passado, como o neoplatonismo, o gnosticismo e as escolas de mistério do mundo clássico. Agora veja que curiosidade. A primeira reunião que aconteceu da Sociedade Teosófica, na verdade, foi no dia 7 de setembro. Veja que coisa, que sincronicidade com o Brasil. E tem aqui a ata que eu coloquei aqui, está pequenininha, mas vocês acham no site também. A ata com essa data e tudo. Mas depois foi considerado, o momento exato da fundação foi exatamente o dia 17 de novembro. Então se consagrou esse dia como o dia que foi feito o discurso de Anne Alcott, que ele assumiu a presidência e foi realmente considerada a data oficial do nascimento da Sociedade Teosófica. Então os objetivos da Sociedade Teosófica hoje são, a gente já viu aqui, mas eu vou só reforçar, formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Repare que a guerra de secessão, de certa forma, foi um momento em que o racismo nos Estados Unidos era muito forte, então esse objetivo não era só um objetivo de uma fraternidade envolvendo todos, mas também uma tentativa de diminuir esse racismo tão segregador que existia na época e que às vezes até perdura de outras formas até os dias de hoje. O objetivo 2 é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. E o 3, investigar as leis não explicadas na natureza e os poderes latentes do homem. Quem lê esse livro de Annie Besant, que talvez seja o livro que melhor desenvolva esses 3 objetivos, os ideais da teosofia,
você vai ver que aqui digamos assim, chama esses três objetivos como fraternidade, se eu não me engano, o segundo, ela chama fraternidade, o último é a ciência verdadeira, e o do meio, eu não me lembro agora qual é o termo que ela usa para sintetizar, mas no fim é a religião comparada, né, como se fosse a síntese da religião. Então, aqui nós temos só mais um pouco de desenvolvimento do que está no site, né, que está dito. Em 1979, os principais fundadores, né, Madame Blavatsky, o Coronel Walpole, mudaram-se para a Índia, onde a sociedade se espalhou rapidamente. Em 1882, eles estabeleceram a sede internacional na sociedade em Adyar, né, um subúrbio de Madras, atual Chennai, onde permanecem desde então. Eles então visitaram o Sri Lanka, onde Walpole foi tão ativo na promoção do bem-estar social entre os budistas oprimidos, que até hoje ele é um herói nacional naquela terra. Diga-se passagem, logo em seguida, né, em 75 foi fundada a Sociedade Teosófica, em 78 houve esse contato com os hinduístas. Até então os hinduístas não estavam presentes. Essa migração para a Índia, de certa forma, foi por encontrar um território muito mais de aceitação dos ensinamentos. Isso, de certa forma, contribuiu muito para ambas as partes, porque a gente percebe o quanto, de certa forma, havia de budismo do norte e de hinduísmo na teosofia, e como até hoje a gente encontra certas relações muito fortes. Bom, eu trouxe aqui também um resumo apesar de já ter sido colocado sobre a Helena Blavatsky, eu trouxe esse resumo que veio do próprio site. Vou tentar ser rápido nele, porque a gente tem só 10 slides aqui, e eu espero que dê tempo entre os 10 minutos. Madame Blavatsky foi a primeira mulher russa a naturalizar-se cidadã americana. Sua mãe era romancista social e sua avó era uma talentosa cientista amadora. Quando jovem, viajou por todo o mundo em busca de sabedoria sobre a natureza da vida e a razão da existência humana. Eventualmente, Blavatsky trouxe a sabedoria espiritual do Oriente e dos antigos mistérios ocidentais para os orientais, na verdade, né? Para o Ocidente moderno. Para o Ocidente moderno, onde eles eram virtualmente desconhecidos. Seus escritos se tornaram a primeira exposição do que é hoje conhecido como teosofia moderna. Isso é o que está lá com síntese nos sites, então eu acho que eu trouxe muito mais por conta de fazer essa síntese. O coronel Henry Walpole, um proeminente advogado e jornalista, tornou-se o primeiro presidente da sociedade. Ele era um veterano de guerra civil, da guerra civil, durante a qual ele tinha sido um investigador especial em corrupção das Forças Armadas, e depois ele era um membro da comissão nomeada para investigar o assassinato do presidente Abraham Lincoln. Ele também era uma autoridade agrícola de renome internacional. Walpole relatou a sabedoria intemporal da teosofia, as culturas do Oriente e do Ocidente, aplicou-se à vida cotidiana e transformou a sociedade em uma organização internacional. E assim, falar de William Jude também é interessante, porque ele trouxe uma contribuição, apesar de ficar ainda mais escondido do que o Walpole, mas ele trouxe uma contribuição muito grande. Foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica original. Quando tinha 13 anos, sua família migrou para os Estados Unidos, se tornou um cidadão naturalizado aos 21 anos, foi aprovado no exame da Corte Estadual de Nova York, especializando-se em direito comercial. Apesar de ainda ser jovem, ele estava entre os 17 primeiros que juntos criaram a Sociedade Teosófica. Foram 17 para 16. Como Helena Blavatsky e Henry Walpole. Ele permaneceu na organização enquanto outros saíram. Quando Walpole e Blavatsky deixaram os Estados Unidos para irem à Índia, Jude ficou para manter a Sociedade Teosófica viva enquanto trabalhava como advogado. Aqui eu trouxe a informação breve de o que foi mais ou menos o desdobramento, em alguns desses slides, o desdobramento após a morte de Helena Blavatsky, né? Então, quando ela morreu em 91, deixou o coronel Walpole, né, ainda na presidência, né? Mas logo depois, né, a gente vê aqui embaixo, né, que a partir de 1907, Annie Besant assumiu como presidente, né? Então temos aqui, né,
ela como os principais líderes do movimento internacional baseado em Adyar, né? E William Conjuntos liderando a importante seção americana. Aqui a gente vê os 8 presidentes que já tiveram até hoje, considerando o último, que é Tim Boyd, né? Que é a presente data desde 2014. Aqui as fotos deles, eu tirei do site também. Então, assim, Henry Olcott, né? O primeiro, depois Annie Besant, George Irondale, Gina Rajadasa, Sri Ram, John Coates e Radha Rougier, e por último Tim Boyd, que está agora. Né? O vídeo que eu trouxe para vocês é o do Tim Boyd falando sobre o que ele tem a dizer, né, brevemente sobre. Então aqui, mais uns 2 slides, né, que a gente tem, e a gente coloca o filme. Extensas palestras de Annie Besant e Constance Lotmeister, né, que era, de certa forma, um braço direito de Armin Blavatsky, né, e Leadbeater geraram muitos novos interesses, né, de modo que em 1900 a Sociedade Teosófica já possuía 1.286 membros e 71 filiais. Veja que interessante. A Sociedade Teosófica Americana, aí eu já coloquei a Teosófica Americana, porque como o site é da Sociedade Teosófica Americana e nós estamos na América, de certa forma, foi interessante trazer esse vídeo, e considerando que o presidente atual ele é também o da Sociedade Teosófica de Chicago. Então, a Sociedade Teosófica Americana foi nomeada legalmente como Sociedade Teosófica na América em 1934, apesar da sede, vocês vão ver daqui a pouco, é de 1936, né? E existe desde então. Como outros grupos teosóficos, a organização pretende educar o público sobre os princípios da teosofia através de publicações, programas públicos e atividades de grupo locais. Hoje, a Sociedade Teosófica Internacional, a STI, tem membros em quase 70 países ao redor do mundo. A STI foi influente na fundação de muitos movimentos esotéricos posteriores, alguns dos quais foram fundados por antigos membros da Sociedade Teosófica. Muitos deles seguindo até linhas diferentes, paralelas, com outras opiniões e tal, mas de certa forma com origem na base da teosofia, né, original. Então, alguns casos notáveis são o Dr. Jared Enkels, que é também conhecido por Papus, né, fundador da moderna ordem martinista, William Westcott, cofundador da ordem hermética de Golden Dawn, que é a Aurora Dourada, Max Heidel, fundador da Fraternidade Rosa Cruz, a Escola Arcana, fundada por Alice Bailey, a Antroposofia, fundada por Rudolf Steiner, a Agni Yoga, fundada pelo pintor russo Nicholas Hirsch e sua esposa Helena, o movimento Eu Sou, fundado por Guy e Edna Ballard, entre outros. E por último, essa que é assim, talvez o que mais foque na Sociedade Teosófica na América, que é o link para o vídeo que a gente vai ver agora em seguida, né? O centro administrativo da TSA, que é o chamado Sociedade Teosófica na América, né? Theosophical Society in America, chamado Olcott, em homenagem ao presidente fundador, está localizado na sede de Chicago, em Winton, Illinois. Aproximadamente 110 grupos locais nas principais cidades do país realizam um trabalho teosófico ativo. Um número considerável de membros, em geral, é afiliado diretamente a este centro. Vamos colocar agora, eu vou precisar só, já botei, colocou no auxiliar aí? Já, então vamos lá. Vou colocar aqui o vídeo, porque acho que vale a pena a gente ver o que eles querem dizer. The Theosophical Society is located in Wheaton, Illinois, which is a suburb outside of Chicago. And the building which we now occupy as our main headquarters building was built in 1926. There are 40 acres of land here, and it's a beautiful space, particularly for people who live and work here. It's quite a joyful experience just to be on this very natural setting. In the 1920s, we had a very dynamic
national president, L.W. Rogers, who was the one who actually brought the national headquarters to the Chicago area. There was a stop on the Metra train, which gave easy transportation to and from Chicago. When they got here and saw the land, they could see the potential for it. Actually, at that time, it was just nothing more than a very flat cornfield. No trees, no shrubs, nothing. But they had the vision of what it could be. In many ways, we honor our past here at the national headquarters. Anyone who would come into the building would encounter in various places throughout the building itself portraits, many of the founding members of the Theosophical Society, as well as some of the luminaries that have developed throughout the time. But the first thing one would see when they enter the main building would be the lobby area, which is quite impressive, just in terms of its architecture, with the lighted space, the wood paneling. All that's beautiful, but the main thing that one would see there is the mural that is really quite an outstanding piece of art, and it surrounds the entire space. In terms of the purpose for the Theosophical Society's existence, it is to provide a means for people to become what we as members describe as theosophists, which is someone whose focus is really on a genuine regeneration, self-unfoldment for the purpose of benefiting the advance and the growth of all humanity. Probably one of the real jewels of the Olcott National Center is our library, which is one of a kind in terms of its collection and in terms of its physical beauty. The collection is more than 20,000 books, all on subjects related to theosophy, world religions, science. We have a children's collection. It's a lending library for the general public as well. We have a series of ongoing programs here at the national headquarters. Everything from yoga to Tai Chi to workshops that go on the weekends. We have meditation classes, we have healing groups, classes of various sorts, which have been on a variety of subjects from world religions to astrology, tarot, all of the various kind of concerns that relate to the broader view of theosophy. And those are things that are open to anyone who chooses to come. You would find that there are a number of places that would be very conducive for personal reflection, meditation, where you will frequently find people sitting simply just to think, simply just to be still. This has been a place where nonviolence has been practiced. It's been vegetarian for all of that time, where awareness that we are in fact linked with a larger life has been a primary focus. The Theosophical Society in America is a membership organization, and as such we have staff functions and departments that relate to our members all around the nation. We have different departments, from audiovisual to membership to some of our other imprints, which come under the label of the Quest. The Theosophical Publishing House publishes Quest books, which are sold throughout the country. Amazon, Barnes & Noble, all the big stores tend to carry them. We also have the Quest magazine. It's a very high-quality publication which always has had thought-provoking and oftentimes inspiring articles. And then we also have the Quest bookshop. It's quite a frequented location here in our area, and it's something that's very cozy and always has been a go-to kind of place for people in this community. There are a number of things that we do that touch our local community. On our third floor, just outside of the auditorium, we have an art gallery which has a rotating collection. It has been a curated collection that about every 2-3 months you'll find local artists displaying really some wonderful works of art. During the course of the summer, every year, we have had what we call Theosofest, which is an open-air festival here on our grounds. Just a whole range of things related to the spiritual life, to health. Generally, we do it in
the first week of September. We've had as many as 4,000 people on a given day. Bring the kids, listen to some talks, eat some good food, and just get to meet one another. We also have begun a new cooperative effort with the Prairie School of DuPage. As part of this effort, we have created a space here in our campus building for the school to operate out of. Many of their classes actually take place out here on the grounds. Every day the students have yoga, they have music, and it's something that is really in keeping with our theosophical philosophy. All of these things are examples of ways in which we are opening up and reaching out to the greater community. From the founding days of the Theosophical Society, there has been a strong focus on interfaith efforts, going all the way back to the Parliament of the World Religions in 1893, which had its reprise in 1993. We were very, very involved in that, not only with speaking and with providing resources, but with hosting events here at our headquarters. Currently, we've been very involved in a number of things, probably most notably when we hosted an event which was attended by about 10,000 people with His Holiness the Dalai Lama of Tibet. We organized that event, put it on in Chicago. It was something that really was directed at interfaith activity and the need for an understanding and appreciation of the world's faiths. As a part of that event, we had a panel of the various representatives of the Abrahamic faiths, all of the faiths that come from Judaism, Christianity, Islam, who were in conversation with His Holiness. The basis for the event that we held with His Holiness went back to 1956 when he made his first trip outside of Tibet to India. And on that trip he visited our international headquarters in Chennai. The Dalai Lama himself, in one of his books, Toward a True Kinship of Faiths, described that event at which for the very first time he was exposed to the world's religions, which were present there at our international gathering. And he said it was the first time he saw that, and also it was the first time he had ever become aware of a movement of people, the Theosophical Society, who not only tried to respect and appreciate the world's religions, but actually saw in all of them something that's very central to everyone, that there was a universal core that we appreciated. One of the objects of the Theosophical Society speaks about religion, science, and philosophy as areas of search for sincere students. And we have consistently presented very high-level programs with cutting-edge scientists, such people as Rupert Sheldrake, Ian Stevenson, and all of his work on reincarnation, Amit Goswami, who is most well known for his quantum physics. In our time, so much of the awareness and so much of people's focus has been placed in the sorts of connections that are made now over the internet. We have a number of programs that are really web-based. We've been doing a great deal of webcasting of particular talks that we think may be of interest through the avenue of their computers at home. We have webinars, which are interactive classes and discussions and studies that are attended by people all around the world. That makes it quite easy for someone who is not perhaps able to travel to these things to have something of the feeling of it. There's a great deal of knowledge to be found in the study and the literature. Obviously, now, as in all times, the world and the individuals in it are in need. The focus now, as in the past, has been how do we, in fact, unfold our potentials for compassion, for a deeper understanding, for kindness. And so these are the things that I would hope that in our future, it would be something that would become the focus for each and every one of our members and friends who contact this place.
fazer aqui no futuro, né? Quem sabe, talvez não tão próximo, no futuro não próximo, mas quem sabe a gente não pode almejar algumas coisas dessas. Eu lembrei a palavra que estava faltando, na verdade é tolerância. Então, quando o Amy Beston resume os três lemas, os três objetivos, então ela coloca como fraternidade, tolerância, que é assim, você conseguir fazer a religião comparada, entender cada uma delas, e talvez até mais do que entender, é encontrar algo em comum, né? Nessa hora a gente está trabalhando a tolerância de alguma forma, né? E tanto quanto a gente precisa hoje disso, né? Dessa tolerância que não tem acontecido em várias áreas, em vários aspectos. E a última, ela fala do conhecimento, quando está dito que a gente precisa buscar as áreas incompreendidas e até buscar as habilidades ainda não experimentadas no ser humano. Então, são esses três pontos que eu acho que é a grande mensagem que a gente tem dentro da sociedade teosófica, que amplia e abre bastante esses horizontes de pesquisa, não fazendo de nós membros pessoas presas assim, a conceitos que são únicos, verdades absolutas, etc. Então a gente vai entender a abertura de pensamento, a possibilidade de experimentar. A gente viu ali naquela Theosofest que eles fazem, né? Lá havia até uma pessoa dando aula de enneagrama, tinha uma pessoa fazendo Tai Chi Chuan, outra tarô, outra fazendo astrologia, etc. Então, para todos os pensamentos, para todos os ideais, para tudo aquilo que permite a gente expandir, ampliar, aprender, ainda que tenha diferença de opinião, diferença de gosto e etc, etc. Então, basicamente era isso. Eu vou botar aqui agora a apresentação de Jorge para a parte dele. Então, a palavra para você. Bom, então nós vamos dar continuidade aqui a esse painel. Hoje estamos vivendo o dia comemorativo para batermos palmas, darmos os parabéns aos fundadores, a todos aqueles que nos deixaram esse legado, essa fonte viva que é a teosofia. E como a Sociedade Teosófica foi fundada em 17 de novembro, a loja teosófica Futirume também foi, só que em 1969, portanto há 49 anos. E então, antes dessa loja Futirume, tivemos a loja Alcione, nos idos de 1912, precisamente em 1º de outubro de 1912, foi fundada aqui em Salvador a primeira loja teosófica a partir do Américo Simas, que teve o seu filho Carlos Simas como aquele que prosseguiu com esse trabalho teosófico aqui em nossa cidade, em nosso estado. O Américo Simas é de todos conhecido, né? Tem aí o túnel Américo Simas, o Carlos Simas, né, foi ministro de Minas e Energia. Então, eram personalidades assim que atuavam no meio social, mas que tinham esse viés, esse interesse por essa sabedoria e foram bem atuantes. Tanto que eles tinham essas duas revistas, essa revista intitulada Amor, que era o órgão de divulgação dessa loja Alcione. Foi em 52, senhor? Não, essa revista é de 52, mas a loja foi em 1912, 1º de outubro de 1912. Com certeza nenhum de nós aqui éramos nascidos, né? Nessa data, então já aqui havia essa chama da teosofia em nosso estado, né? As personalidades aí, as pessoas que faziam parte desse grupo, desse trabalho, né? Alguns fatos eram narrados na revista, né? Alguns interessantes, né? Como participação em atividades sociais, fundação
de escolas, eles eram pessoas bastante ativas na sociedade comum. Então, essas narrativas todas mostram como essa loja Alcione era ativa, e o fundador dessa loja Kutume era o bibliotecário da loja Alcione, o Demóstenes Braga de Araújo, nosso dileto irmão que eu tive o privilégio de conhecer, que é o pai do irmão Cláudio, né? Que está ali, todo sorridente, porque realmente o Demóstenes, tem a foto dele aí, né? Eu não consegui, foi Você capturado como um jovem ali que estava... participei, né? Não da fundação, mas das atividades que eram desenvolvidas nessa a loja Kutume. Nessa inicial era a Alcione, mas só para a gente ver como a teosofia aqui no nosso estado, ela tem uma história, ela tem um lastro aí muito rico. Diga-se de passagem, o Levi já passou por aqui, né? Isso. A comemoração do 7º centenário da passagem de Levi pela Maria, criança ainda, né? Mas esteve aqui com os pais dele, questões aí de ferrovias. E aqui nós temos o órgão de divulgação da loja Teosófica Kutume, criada, essa revista Fraternidade, criada, são coisas velhinhas assim, né, mas que a gente tem muito carinho e mostra a história. É bom sempre a gente saber da história, né? É bom a gente saber da nossa história individual e da história também de um grupo, né, de uma Alcione ficava em que bairro da cidade, Alcione? A Alcione funcionava no bairro da Liberdade, um bairro bastante popular. Ele tinha um sede próprio. Interessante, porque 17 anos depois da criação da Sociedade Teosófica, de 1875. Sim, aqui. 17, não? 1912. Então, Não, 17 não, 75. 1912 95, foi a primeira 37 anos. E a atual em 69. Então aqui a diretoria da loja, né, o Demóstenes é o presidente, vindo da Alcione, que os cimas foram passando para os outros planos, e o Demóstenes deu continuidade com a loja Kutume a partir de 69. Várias personalidades também faziam parte aí, ele tinha como lema o alívio do karma, do pesado karma do mundo. Era sempre uma bandeira que ele desfraudava, essa do procurar e aliviar um pouco o pesado karma do mundo. Em relação à loja, temos algumas falas de personalidades como da senhora Anibésia, que diz que a sociedade teosófica pode ser concebida como um veículo da vida espiritual emanada dos mestres da sabedoria e da compaixão, que nela derramam suas forças como um reservatório de onde essa água viva é conduzida para todo o mundo pelos canais chamados lojas teosóficas para aplacar a sede humana de sabedoria. É interessante que a própria senhora Rada Joliet, que foi a presidente que antecedeu ao senhor Tiboide, que é o atual presidente, e ela filha do Shirihan, que foi o 5º presidente mundial. Então, ela diz que a sociedade tem esses 3 objetivos, que o irmão Marcos colocou, né, que é lido sempre antes da reunião, mas ela tem uma finalidade, além desses 3 objetivos principais, que é a regeneração humana. Então, a finalidade da sociedade teosófica, trazendo esse conhecimento ao mundo, reunindo as religiões, tradições, filosofias e também a ciência, é fazer com que o homem ele se regenere, né? Ele seja o que, volte a ser o que ele realmente é, um ser divino encarnado.
O mundo atual, em vez, também a senhora Nibesa, de uma religião diferente, precisa de uma energia uniforme, que possa unir as religiões já existentes, explicar suas diferenças, demonstrar sua unidade e preparar as pessoas para a chegada da grande civilização na qual predominará Budi e não humanas a sabedoria e não apenas o conhecimento. Nós sabemos que no atual estágio evolutivo nós estamos desenvolvendo esse aspecto, chamado de humanas, de mente, mas o futuro que nos aguarda é o desenvolvimento desse outro aspecto, nível mais, por assim dizer, real, o próximo da realidade, que é esse aspecto Budi, que é o aspecto da percepção da unidade da vida. Com a mente ainda, nós praticamos isso que a senhora Blavatsky chama de heresia da separatividade, Nos vemos, eu, o outro, nós, não temos ainda essa consciência, mas no futuro isso será o próximo passo nosso e o desenvolvimento desse princípio que está em nós, da unidade da vida. Então, o principal objetivo da sociedade teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal, aquele que nós também conhecemos, A palavra núcleo foi bem escolhida, pois o núcleo é um ponto interior da célula, onde se concentram todas as energias vivas e da qual nascem e procedem todas as organizações. A atividade do núcleo precede toda a ação nas células. E a sociedade teosófica é esse núcleo, onde as energias espirituais vertidas pela grande fraternidade oculta encontram seu centro e de onde essa energia irradia, organizando e dirigindo desenvolvimentos espirituais por todas as partes do mundo. Comparada com o mundo, a sociedade teosófica é pequena, assim como o núcleo é pequeno em relação à célula. Porém, é o foco, o centro de energias, onde esse núcleo existe. Aí se encontra um renascer de organizações, onde as religiões são vistas como ensinamentos para uma nova vida e o pensamento mostra sua força expansiva. Aquilo que o irmão Marcos e a Tânia já falaram, da sociedade com esse núcleo de irradiação. Cada loja teosófica, que aqui o nosso foco é a loja, é uma sociedade teosófica em miniatura, igual em essência à sociedade matriz. É um núcleo em sua cidade, tendo ali sua área de influência espiritual, como a sociedade teosófica como um todo tem em relação ao mundo. Então, nós aqui temos esse desafio, essa responsabilidade, de trazer para o meio aqui onde nós vivemos, nossa cidade, nosso estado, essa energia, essa força, essa sabedoria. Toda a grandeza de ser um centro de onde se irradia energia espiritual para o exterior pertence a cada loja da sociedade teosófica, por menor que seja, por muito obscura e insignificante que pareça. E o senhor Libita tem um trabalho, o lado oculto de uma loja teosófica, onde ele mostra como no aspecto não visível, não perceptível pelos sentidos, ocorre essa influência de uma loja da sociedade teosófica. O que pode parecer não perceptível, ou até inexistente, mas existe, e aqueles que têm a capacidade, a evidência, a percepção, podem ver isso acontecer. O karma bom do passado, algum sacrifício, algum esforço caritativo, alguns pensamentos puros e ternos foram que nos conduziram a este núcleo vivo, para que a força da Irmandade oculta se manifeste por meio de nós, como se fôssemos um corpo vindo para ajudar e regenerar o mundo. Então, nós aqui somos canais para que essas energias possam se espalhar em todas as direções e, como diz o karma, nos trouxe aqui. A senhora Anibesa diz que nenhum membro da sociedade teosófica ou simpatizante pense que é a primeira vez que está tendo contato
com essa sabedoria, com esse conhecimento. Isso é uma continuação do nosso passado, o que fizemos já em vidas passadas. Em qualquer parte onde se reúne uma loja teosófica, resplandece uma estrela no meio da obscuridade do mundo e suas influências magnéticas se derramam no meio e volta, levando as bênçãos aos seus destinos. Aqui temos essa configuração da escada de ouro, que nos foi legada pela senhora Blavatsky, onde nos 13 degraus ela mostra o que cada membro da sociedade, cada simpatizante, teosofista, porque como ela mesmo diz, né, existem mais teosofistas fora da sociedade que dentro dela. O teosofista é aquele que tem um anelo, que se liga a esses valores, a essa sabedoria. Então, todo aquele que procura ter uma vida limpa, uma mente aberta, um coração puro, um intelecto ardente, uma clara percepção espiritual, ter um afeto fraternal para com todos, com o próximo, presteza para dar e receber conselho e instrução, um leal senso de dever para com o instrutor, os mestres de sabedoria, os próprios sucessores deles, a pronta obediência aos preceitos da verdade, o corajoso suportar das justiças pessoais, uma destemida declaração de princípios, uma valente defesa daqueles que são injustamente atacados e a mira constante do ideal de progresso e perfeição humana. Esse é um teosofista, é um membro da sociedade que está vivenciando a teosofia, essa sabedoria perene. Então, a senhora Radha Brunier nos fala que uma sociedade cujo poder poderá fazer-se sentir. Pessoalmente, ela dizendo, eu não sou, ou eu não estou muito interessada em um aumento do número de membros de nossa sociedade. Estou interessada em ver que os mesmos tornem-se conscientes de nosso trabalho, vivendo o tipo de vida que faria dela um verdadeiro núcleo de teósofos, um grupo harmonioso de pessoas esforçando-se para encontrar a verdade com uma atitude de livre investigação e sem receios. HPB disse, Helena Petrovna Blavatsky, a ideia de base da sociedade é a pesquisa livre e corajosa. Ela dizia também, o fato mesmo de seres um membro significa que procurais a verdade. Se nós tivéssemos um conjunto de membros que compreendessem pessoas buscando o que saber, que não fossem apáticos em relação às condições do mundo ou de sua própria condição, haveria uma grande diferença. Essa é uma proposta da senhora Radha Brunier para que essa teosofia seja viva e não seja apenas aqui no grupo, né? Aí, que hoje já não estão todos, né? Mas bem atuante, bem vivo, e, né, que já foi falado aqui sobre a liberdade de pensamento, os líderes da sociedade do movimento, nos primórdios, né, o senhor de Vita, que também teve atuação nisso que se chama de movimentos paralelos da sociedade teosófica, e esses parabéns, né, que nós estamos hoje aqui dando para Helena Petrovna Blavatsky, Henry Chopra, William Judes, Annie Besant, de Vita, de Narajanaza, Time, toda essa pleia de mentes, de almas, Radha Brunier, né, como era chamada, alma de diamante, né, uma alma de diamante. Então, a nossa reverência a todos esses seres. E falando desses movimentos paralelos, estão aí a Ordem do Oriente da Franco-Maçonaria Mista Internacional, por assim dizer, reativada por Annie Besant, Lyd Vita, Geoffrey Hodgson e todos esses líderes da sociedade, né, dos seus primórdios. A Igreja Católica Liberal também é um outro movimento paralelo que tem atuação aqui no Brasil, lá em Brasília, no Instituto Teosófico tem um templo
onde são realizadas, né, cerimônias dessa Igreja Católica, com o bispo atual da América, nas Américas, né, é o Ricardo Lindemann, que reside lá em Brasília, acho que todos conhecem. A Ordem Teosófica de Serviço, que é um braço da prática, da ação, né, teosófica, criada pela senhora Anibesa, com esse objetivo de trazer os princípios teosóficos para a ação, para a vida prática, aqueles que têm esse raio da carne nova da ação, e a Ordem Internacional da Tábua Redonda, que tem toda uma mística, a busca do Santo Graal. E desses movimentos paralelos, aqui temos, além da loja teosófica, temos a comaçonaria, já tivemos eventos aqui da Igreja Católica Liberal, os meus filhos foram batizados aqui nesse espaço, nesse local. Já tivemos atuante a Ordem Teosófica de Serviço, com a irmã Tânia Brito, né, fazendo eventos, inclusive, externos. E a Ordem da Tábua Redonda, tivemos aqui a Ordem da Tábua, que era o Sol Brilhante, com crianças, jovens e adultos participando. Então, meus irmãos, vamos render as nossas homenagens por esse aniversário da sociedade. E abrimos agora, né, para colocações, comentários, e depois teremos um lanchezinho ali para comer, cantarmos parabéns. Depois parabéns. tem uma pequena brinde. Pois não, por favor. Então, está aberto. Os irmãos Afrânio, Marcos. Você está aqui, Marcos? Se tiverem perguntas aí. Acende a luz, por favor. Nossas homenagens aos fundadores e aos seus inspiradores, que são os Mahatmas, os mestres. Eu queria falar também da minha gratidão a vocês da loja. Aqui é essa loja que eu acho que vocês principalmente têm uma dedicação, uma constância maravilhosa. Eu queria também homenageá-los e agradecer a vocês. Cada um de nós, né? Todos aqui presentes, cada um fazendo o seu papel. O pessoal que leva. Você, inclusive, a irmã, inclusive. E eu pego as palavras de O Jorge está aqui Cristina. desde 17 anos, né? Eu acho que eu sempre falo, quer dizer, realmente, quer dizer, é uma constância, um compromisso maravilhoso. Entendeu? Eu realmente sou muito grata, eu sempre falo que é Idem, nós expressar também minha somos gratidão. muito gratos a você por estar conosco nessa corrente, mais um elo da corrente. Cláudio? Eu queria pegar essa palavra de Cristina, né, falando exatamente dessa dedicação, desse trabalho, né, desse Dharma, né, e voltando lá atrás, até mesmo Demóstenes, que eu tive o prazer de acompanhar, a vida me colocou, porque na verdade eu sou filho dele por opção dele. Né, por opção, porque eu sou filho biológico, né, mas fui criado por ele. Certamente a opção espiritual sua também. Pois é, e aí o que eu quero dizer é assim, que hoje, né, nós chegamos aqui, vemos uma casa dessa confortável, né, num lugar desse bacana, tranquilo, com todo esse conforto, né, mas a sociedade para ser montada foram por bravos, como foi lá atrás, né, a luta do Sr. Blavatsky, do Olcott, né, de viajar, de construir, de ter um objetivo, de ter um Dharma e de chegar até onde chegaram, foi muita luta, foi muito sacrifício, muita dedicação. E eu digo que, na verdade, a construção dessa loja passou também muito por isso, porque meu pai, ele se dedicou a isso como um Dharma verdadeiro, né? Vamos dizer assim, estava além, vamos dizer assim,
da questão familiar, eu diria para vocês assim, né? Não é que ele nunca negligenciou a família. A família sempre, né, teve ali e tal, mas isso era uma coisa que nunca deixou de existir, com todos os obstáculos. Nós já passamos os obstáculos, você não tem ideia de caráter material, entendeu? Foi muita coisa mesmo, e ele sempre teve isso com um dar, venceu todos os obstáculos. Jorge sabe disso, as reuniões eram feitas em casa, a casa é uma casa muito humilde, no centro da cidade, na Barroquinha, inclusive a rua, né? Tem uma curiosidade que eu falo para vocês, que era a Rua Visconde de Itaparica, onde nós morávamos, né? E depois teve placa, né? Ficou Rua da Lama, porque chovia muito quando alagava, né? Aí sujava, então a prefeitura botou Rua da Lama, né? Aí os amigos dele, conhecer ele e saber desse Dharma dele, dizer que era a Rua do Lama. Ou do Lótus. Do Lama. Da onde brotou o Lótus. Rua do Lama, né? Então, assim, quer dizer, isso que é um trabalho muito mesmo de consciência, de trabalho, de dedicação. E eu queria também pontuar a família Riedel, né? Família Riedel, que está em Brasília, que são também contemporâneos dessa época do meu pai também, né? Já tem várias gerações da família que estão em Brasília com a Sociedade Teosófica e que fazem um trabalho, dedicação de trabalho. E essa casa é uma doação da família Riedel, tá certo? Então, assim, para poder falar um pouco para vocês que isso já se passou por casa de muitas pessoas, já se ficou de muito na Associação dos Radialistas, que meu pai era publicitário, era radialista, né? Então ele conseguiu pedir espaço, as pessoas elas vão lá, pedem, entendeu? Você se coloca a sua imagem, tudo, mas o objetivo é a construção desse trabalho. Então, ele foi uma pessoa que dedicou realmente a vida toda para isso aí, como todos os membros aqui, como a Cristina falou. Jorge, que é uma pessoa que desde jovem iniciou esse trabalho, nunca largou, é a nossa memória da loja aí, conhece todo o histórico, todo o processo aí né, sabe tudo. Você perguntar a ele sabe, porque você quer saber como é que a gente, Arquivo Vivo, como é que a gente documenta isso, porque Jorge é uma memória muito interessante é um museu ambulante. Nós temos aqui também irmãos que são desses tempos, né? Mas a nossa irmã Aline participou lá da salinha lá do Brother Xavier, estudávamos a doutrina secreta. Eu queria falar um pouquinho Nossa, também. aqui eu não estou sabendo quem é. Para mim, eu queria agradecer muito, porque eu acho que quando eu conheci a Sociedade Teosófica foi através de Zaida. Ela foi no meu programa. Ela foi no meu programa de televisão, no Mulher Total. Eu fui entrevistá-la, né? Foi quando isso? E aí, isso foi em 84. E aí, quando ela me falou que era a Sociedade Teosófica, eu me arrepiei e eu disse, meu Deus, é isso que eu estou procurando. Eu quero muito ser da Sociedade Teosófica. Aí ela disse, vamos, venha comigo, vamos embora. Então, eu sinto assim, antes da Sociedade Teosófica e depois da Sociedade Teosófica. Para mim, é um marco na vida da gente. Quando a gente encontra com essa sabedoria, a gente nunca mais é a mesma, né? Muda completamente a nossa forma de estar na vida, de ser e de estar na vida. Então, antes eu era da Rosa Cruz, antes de conhecer Dona Zaida, né? E conhecer vocês. E Jorge, Jorge já estava lá desde aquela época, né, Jorge? Incansável. E quando ela me falou da Sociedade Teosófica, eu digo, não, então eu acho que é uma coisa muito mais completa, porque a Rosa Cruz só existia no Paraná, não tinha grupo aqui em Salvador, atuante e assim, presencial. Aí eu quero um grupo presencial, que eu possa estar unido, conhecer pessoas que tenham essa mesma afinidade que eu, né? Que tenham esses mesmos objetivos, que desejam as mesmas coisas. E aí, estou aqui até hoje, volto, mas
Sempre eu lembro, na hora que o Jorge manda as coisas para mim, Cláudio manda também, cadê Cláudio? E aí eu digo, não, Marcos também, que é meu amigo de anos. Vizinho, né? E ele estava hoje me lembrando que ele conheceu a Sociedade Teosófica por minha causa. Então eu fico muito feliz. Lá na saúde. Pois é. Então eu quero agradecer também, dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui, né, comemorando esses 49, né? Quase uma senhora de meio século. Ela foi fundada em 69, Jorge é mesmo desde 72. Gente, olha, uma coisa que eu errei a conta, quer dizer, a sociedade, porque eu fiquei impressionada de no Brasil já ter movimento teosófico em 1912. Daí eu fiz as contas, que eu fiz errado, quer dizer, foram 37 anos depois, né? Que a sociedade foi fundada em 1875. Então, gente, é incrível. E o seu pai entrou nessa. Ele era o bibliotecário dessa loja. Essa coisa. Ele nasceu em 16. É o tal Dodama, Dodama. Tem uma coisa a ver. Claro, eu acho isso muito, muito mágico, muito bom. E eu acho uma coisa incrível aquilo que você disse. Quem está ligado à Sociedade Teosófica não é uma coisa só dessa vida. Eu acho que é uma coisa que a gente traz, porque quando eu ouvi falar da Sociedade Teosófica, era uma coisa assim como se eu... Reencontro. Isso, um reencontro. Reconhecer. Fica Você emocionado. está estudando os assuntos, é isso mesmo, parece que você... É muito incrível. Eu queria perguntar sobre a sociedade da Índia, porque ela foi para a Índia, né? E outros ficaram nos Estados Unidos. Aí vocês falaram da atualidade dos Estados Unidos, Chicago, mas eu queria notícia se ainda existe a Índia. Existe. E adiar. Aqui chama Chennai agora, né? Continua existindo e é a sede internacional. Continua sendo. Mas essa sede bonita aí continua. Não, essa que você agora é Chicago, é em América. Não, continua, né? É americana. É americana. E a da Índia também continua. Mas essa é atual mesmo. Não, A da Índia é internacional. São todas ligadas O Timóteo, como ele é americano, o Timóteo, como explicou, como ele é americano, ele fica dividido, não é isso? Ele fica um tempo em Chicago, um tempo lá em Aviar. Antes, a Radha Bonnier, que foi anterior a ele, a presidente mundial, ela residia lá, porque ela era indiana. Já teve um escocês, o John Coates, que também ficava um tempo na Europa e um tempo em Aviar. Então, há essa flexibilidade, mas Aviar é o centro, é como se diz, né? O centro de onde... Mas, por exemplo, em Londres também é forte a sociedade, ainda não é? Porque no início da sociedade, eu vi no livro da Natália, ela inclusive morreu em Londres, né? Quer dizer, tinha também uma série de movimento teosófico forte, né? Sim, Loja Blavatsky. Na Inglaterra. Loja Blavatsky. Loja Blavatsky em Londres. É isso que eu estou falando, que você perguntou. A Blavatsky não fala assim, não. Ela morreu em Londres. Porque estava morando lá ou foi Estava pra lá? morando porque ela tinha um problema de saúde. Na verdade é um centro administrativo que está na Índia e as várias lojas do mundo, em cada país uma representação. Né? Então, em cada país tem uma parte central ligada à Índia e tem as suas nos diferentes estados, quer dizer, vai irradiando, né? As lojas, quando é menos de 7, formam grupos. Então, esses grupos de estudo, são com 3 pessoas, pode formar um grupo de estudo. Quando tem 7, pode formar uma loja. A nomenclatura é desse jeito. Tem uma frasinha, uma mística, utilizada por vários filósofos, do Pascal, etc. Que se diz assim, o centro está em toda parte, e a circunferência em parte alguma. Então o centro está onde houver Na apresentação. onde 2 ou mais pessoas se reunirem no nome. Isso. Eu gostaria de falar também um pouquinho assim nesse clima de gratidão, né, desses anos todos aí da loja e do serviço dos membros que estavam aqui, né. Quando eu cheguei aqui na loja,
cerca de 11 ou 12 anos atrás. Muitos dos que estavam presentes naquela época estão aqui hoje, né? Jorge, Afrânio, Jocélio, Cláudio, Iranê, Paulo, Cristina. E eu me sinto muito grato, porque eu acho muito interessante toda essa questão de geração, de sucessão. E é um sentimento de gratidão, o fato de a gente saber assim, poxa, se não houvesse todo esse trabalho, se não houvesse pessoas que se dedicaram a vida toda, né, como o Jorge, como tantos outros, eu não teria chegado aqui e encontrado esse lugar, né? Então, eu digo mesmo para Várzea. Então é um sentimento muito bom de gratidão a gente sentir isso, que eu pude encontrar esse lugar porque teve alguém que trabalhou para que esse lugar se mantivesse até aqui hoje, né? Então eu acho que eu falo por mim e por toda uma geração que está conhecendo a Sociedade Teosófica e que está por vir e tudo mais, essa gratidão que é o reconhecimento, né, que a Annie Besant fala naquele livro que a gente estudou no Caminho do Discipulado, o reconhecimento aos antepassados, né? Então eu acho que é um momento de celebração, é realmente uma celebração esse aniversário, de a gente poder reconhecer toda essa sucessão de gerações de trabalhadores esforçados e empenhados em levar o trabalho da Sociedade Teosófica adiante, e é muito bom. Viva a Sociedade Teosófica, a Teosofia. Imagina a nossa alegria de ver jovem como você. Imagina a nossa alegria de ver jovem como você com esse entusiasmo, né? Com essa dedicação sincera, né? Isso pra gente como diz, é música. Ele entrou com 17 anos. Cláudio deu a primeira palestra que eu assisti, que eu não me esqueço nunca. A primeira palestra que eu assisti foi de Cláudio aqui. Fernando também tem 17 anos. É interessante hoje aqui, porque assim, eu tenho uma gratidão, geral as pessoas nem sabem, entendeu, pai? Eu tinha 17 anos, aí eu fui para um evento da Unisol, daí quem me apresentou os tatuadores pela primeira vez foi a Aline Menezes. Aí eu fiquei arrepiado. No centro de convenções? Sim. No centro de convenções. E aproveitando essas lembranças, foi na Unisol. Olha que delícia! A primeira vez que eu fui na Sociedade Teosófica lá na saúde, quem estava fazendo a palestra era José. Então deve ter sido uma viagem. Cada um faz o seu papel. Ele lembrou para mim com muito carinho, viu, José? Da sua palestra. Depois dessa palestra, eu fui assistir uma palestra de Ricardo Lindman, que a Aline me falou, ele vai estar lá, vai assistir, que você vai gostar muito. Eu fui assistir. Aí eu fui com o Braulio Xavier e a palestra foi de Jorge. Aí na semana seguinte foi de Sônia Perrone. Só que aí depois eu tive que me afastar o ato gigantesco. Quando eu voltei com 2009. Mas o bom filho sempre retorna, né? Porque eu tinha uma atividade o bom filho sempre retorna à casa do pai. Eu me lembro do Braulio Xavier, também participei num período aí, na realidade, nesse período eu estava... Nossa salinha pequenininha. Era uma Bahia de todos. Porque nessa época eu ia pro Movimento Vale-Cristo, ia para o Astaxanã, que eu encontrava muito com a Frônica lá. Então eu ficava lá e cá. Depois que muito tempo aí eu fiquei quieto. A minha praia era a Sociedade Teosófica mesmo. 28 anos. Teve um tempo também, porque aí eu, no resgate, Fernando era vizinho. Aí de vez em quando a gente trocava umas ideias. Né? Aí ele começou a se reaproximar através. Porque eu fiquei ligado ao Espiritismo durante. Eu comecei o Espiritismo com 12 anos. Quando eu conheci a Sociedade Teosófica, eu já tinha um trabalho ligado ao Espiritismo. Eu fui presente sempre, uma série de. Aí só em 2009 foi que eu precisei, a gente foi se reaproximando. Aí tem muita história. Você quer falar também. Na verdade, eu estou muito honrada de estar aqui, muito agradecida também. Eu faço isso com o Gabriel, para mim é uma honra, uma gratidão infinita, assim, por ter encontrado essa casa. Não é verdade com você, mas há alguns meses. Estou, assim, super agradecida, feliz de estar frequentando, de estar conhecendo mais, de estar sendo beneficiada por todo esse conhecimento. E não é só o conhecimento, é algo que, como a nossa amiga falou,
é algo que transcende, né? Eu não sei explicar o que de fato é, mas é algo que chama, ninguém me convidou, já conhecia a pessoa daqui, mas ela nunca tinha me falado da loja, eu nunca tinha vindo com ela, e do nada vim sobre, né? Através de algumas palestras e tal, sobre que era aqui que se reunia, eu vim e não consegui mais deixar de vir. Então, assim, não sei explicar, de fato é algo que não é só uma reunião, conhecimento, não é só isso. E gratidão eterna por esse lugar, pelas pessoas que fundaram a organização, pelas pessoas que trouxeram, como a Samita falou, que desde 2012 eu vi que também já respeito algumas coisas, já tem já no Rio de Janeiro, depois em outros lugares, né? Movimentos da loja, depois da fundação da loja aqui no Brasil, só quero agradecer por poder também estar hoje conhecendo e participando disso. Poder trazer meu filho também. O filho dela perguntou se podia botar o nome lá no livro. Ele não pode. Ele foi lá botar. Botou. Eu queria também, assim, nessas homenagens, né, do passado, de todos e tudo, falar um pouco do presente e fazer uma homenagem assim, ao vivo e a cores aqui, a Afrânio e a Iranê, né, presidente e vice-presidente, que vem fazer o trabalho, duas colunas que se completam muito, que agregam muito, né, que ajudam a construir realmente esse ambiente né, de liberdade, de livre pensamento. Eu acho que isso aqui faz a sociedade ser, e sempre assim, de vanguarda, é manter essa resistência ao livre pensamento, tá certo? Não ter dogma, não ter, sabe, de cima para baixo. Então isso, esses dois conseguem, dentro desse trabalho de direção da loja, assim, com muito êxito. Queria fazer essa homenagem aos dois. Extensivamente ao nosso. Exatamente. E aí, Dona Zaida, né, que foi tão... A Dona Zaida, você estava aqui, né? Você estava foi a aqui. nossa mãezona, Nossa mãezona. que tinha isso aqui realmente. Tinha muito especial a Dona Zaida. Eu lembrei dela hoje com muito carinho. O Edivaldo. Edivaldo. Na época de volta tá aqui hoje. Roberto Sampaio, né? Quietinho. Eu vi o evento lá no céu. Ele encontrei com o Roberto. vem palestrar aqui, né? Ele esteve aqui sábado passado. Eu encontrei com ele lá no SES. A gente encontrou. Naquele dia ele estava lá. Olha, tem uma pessoa também, não sei se vocês conhecem. Doutor Nirvando Brasil Soares. Ah, eu ia falar dele também. Rapaz, foi Doutor Brasil. um médico aqui, né, Nirvando Brasil, mas que foi presidente da loja. Ele já faleceu? Já faleceu. E ele, você deve ter conhecimento dele, é médico, muito conhecido aqui, a família toda, né? O irmão era do SMU lá, o diretor. Então, o Nirvando Brasil Soares é uma pessoa assim, apaixonada pela teosofia. E deu a contribuição dele, depois teve problema de saúde, mas é uma pessoa que a gente tem de também agradecer muito, né? Esse legado, né? Tudo isso você vê que um vai passando para o outro, né? Como se fosse aquela corrida de bastão, né? Um vai passando para o outro, né? Estão todos colaborando, contribuindo. Sônia Perrone, o Marcos está lembrando aqui, Sônia Perrone, a nossa fada madrinha. Eu vi o